Vamos agora começar o estudo sobre controle de concorrência. Estou avisando para vocês que é bastante simples, bem mais fácil que o transações. E a principal atividade de controle de concorrência junto com as transações é garantir a consistência do banco de dados com a atomicidade. Como é que você repete bem, por favor? Não ouvi porque o menino estava fazendo zoada. Pois é, deixa eu ver o barulho dele. Desculpa. A principal função do sistema de controle de concorrência junto com as transações é garantir a consistência e também a atomicidade, que é as propriedades da sigla. O controle de transações na execução de transações e o de concorrência para poder dar o acesso aos dados. E ele é que vai controlar quais são os dados que serão acessados de cada transação. Você viu os exemplos que as transações estão acessando os dados, né? Com read e write, né? Então tem que ter uma organização naquele processo aí. Se não tiver, dá aqueles problemas que vocês viram lá do isolamento, né? Leitura surda, de fantasma, né? Bom, o sistema de concorrência também, o controle de concorrência, ele procura manter um alto nível de concorrência de informações. Vocês viram também que no começo do curso de controle de transações a gente viu que uma das coisas desejáveis em banco de dados é você manter o acesso ao maior número de pessoas possíveis, né? Sendo assim, por isso que a gente estudou aquela história do escalonamento, que você fica todo envenenado em vez do sequencial, né? Que é esse escalonamento que fica chaveando de uma transação para outra, para poder dar acesso a maior número de dados. Mas você precisa manter uma ordem quando for acessar e também quando for gravar, tá bom? Novamente aqui, o controle de concorrência está diretamente ligado àquelas propriedades de isolamento e de consistência, né? Você lembra que a propriedade de consistência ela é uma tarefa do programador fazer, né? Isolamento é uma coisa que a própria SGBD. Tarefa de Consistência, a parte de consistência é criar sítio. É tarefa do programador, quem está criando a transação. Só essas regras de integridade são do banco ou é o programador que tem que obedecer algum tipo padrão? As regras de integridade dos dados? É, que lá ele fala que o programador tem que obedecer às regras de integridade. Essas regras são próprias do próprio banco ou é algo externo? Algumas são do banco, outras não são, né? Como por exemplo, quando você cria duas tabelas e faz um relacionamento entre elas, usando chave primária e chave segredo, você já está criando uma regra de integridade. E aí, quando você tenta inserir um registro numa tabela filho que não tem um pai associado, aí o sistema automaticamente já diz que já não aceita, que é para manter a consistência do banco. Pode inserir um registro filho sem ter um registro pai. Não sei se você conseguiu entender essa história de filho de pai. Né? Não, eu me lembro disso aí do semestre passado, de filho e pai, mas tipo, tem como fazer um filho sem ter pai? Se você colocar a regra de relacionamento com propriedade, Aí fica solto lá perto. fica solto. Aí você Tá órfão. Isso aí que não tem que verificar se existe um pai, entendeu? Você que vai ter que fazer isso aí. Beleza. Normalmente. Antigamente era assim. Aí dava maior falta aí, maior consistência. Ó, cara. Bom, aqui existe uma tabela, isso aí, uma árvore. Uma árvore explicando quais são os algoritmos que existem de controle de concorrência. Né? Não se preocupe, nós não vamos estudar isso aí tudo. Nós vamos ficar só esse aqui. Ó. Apesar de parecer muito, na hora lá é uma coisa, né? Só faz da característica de dizer como é que é. Não é um algoritmo como lá de controle de transações, que faz negócio TK, não sei o que, não é aquilo, é só um conceito. Eu vou passar a respeito de cada algoritmo desse, né? Bom, então, dos algoritmos que existem, há os pessimistas e os otimistas. Os pessimistas, eles sempre acreditam que vai ter problema, então eles procuram se precaver bastante. Os otimistas, eles acham que nunca vai ter problema. E aí, eles começam a executar achando que está rodando sozinho, sem ter nenhuma confusão. Mas não vamos estudar esses otimistas aqui, tá? Vamos ficar só com os pessimistas, que já fica muita coisa. Dos pessimistas, há os que trabalham com bloqueio, os que trabalham com timestamp, né? Vocês lembram desse nome aqui? Timestamp? Não.
Lá em SO. Não. Time step. Aumenta, né? Vamos ver isso aqui. E há também sistemas híbridos que trabalham com dois sistemas, né? Trabalha tanto com bloqueio como com ordenação por tempo, certo? Que é o timestamp. Na prática, bancos de dados comerciais, ou eles implementam uma versão híbrida, ou eles implementam uma versão multiversão aqui, ordenado por tempo. Na prática, a maioria dos bancos de dados fazem isso, certo? Bom, dos que trabalham com bloqueios, como está dizendo bloqueio, né? Você sempre precisa bloquear item de dados. Você vai acessar uma informação, você marca ela como só esse dado aqui está bloqueado porque eu estou usando. Qualquer outra pessoa que você acessar vai verificar que ele está bloqueado e vai ficar aguardando o desbloqueio. É muito semelhante a SO quando você trabalha com recursos. Imagina lá que você tem uma área de memória, está sendo utilizada por um processo, e aí outro processo chega querendo usar um pedaço daquela área. O que acontece? O processo vai ficar esperando, né? Até a área ser liberada, ou o dispositivo ser liberado, uma impressora, alguma coisa assim, né? Ser liberado. Se esse processo demora muito, né? Não libera logo, aí o que acontece com os processos lá? Ele fica dormindo, né? Fica aguardando, mas ele também não pode aguardar por tanto tempo. Ele pode ser reiniciado, tem todos os problemas relacionados que nós vamos ver aqui também. Por isso que eu falei que é muito semelhante ao SO. Desses bloqueios, o algoritmo mais usado é o bloqueio de duas fases, esse aqui, ó. 2PF, bloqueio de duas fases. Existe o básico, o estrito, o rigoroso e o conservador. Todos eles são bloqueio de duas fases. Todos eles são de duas fases, mas cada um tem uma característicazinha que nós vamos ver aqui no decorrer do curso, o que é que identifica de um para o outro, porque é que tem que identificar. Do timestamp tem o básico, o multiversão e o conservador. Esse básico é bem simples mesmo, tem um algoritmozinho aqui, né, coisa bem leve. E o multiversão é o que mais utilizado. O Postgre usa esse aqui, o multiversão. Vamos ver também como é que ele funciona. Desse estudo aqui, o mais complexo é o multiversão. O resto é bem simples mesmo. Bom, para a gente estudar o controle de concorrência com bloqueios, nós precisamos estudar o que vem a ser esses bloqueios e quais os tipos de bloqueios que são necessários para você poder executar os algoritmos. Ou existem os bloqueios compartilhados, existem os bloqueios exclusivos. O que é um bloqueio compartilhado? O item de dados que você vai bloquear, ele pode ser lido por outras transações, mas não pode ser gravado por outras transações, certo? Você marca lá como bloqueado, compartilhado, aí vem outra e lê, mas também essa que lê não pode gravar, ok? Meus arquivos do computador são multileitura. É semelhante, né? Você abre lá, tem um arquivo lá no sistema de arquivo, né? Você abre, a outra pessoa tem que estar abrindo pela rede, né? Aí eles dizem, né? Olha, esse arquivo está sendo usado, eu não sei quem quer abrir no modo somente leitura, né? Diz assim. Semelhante àquilo. Se ele tivesse bloqueado modo exclusivo, você não teria nem acesso. O arquivo está bloqueado, não pode ser nem aberto, certo? O bloqueio exclusivo, o item de dado bloqueado pode ser lido e escrito pela transação que detém o bloqueio. Ou seja, só a transação que bloqueou o item de dado é que vai ter acesso tanto para ler como para gravar no item. Tá? Quando ele fala item de dado, na prática, esse item de dado ele pode ser uma linha completa de um registro de uma tabela, um banco de dados. Ou podem ser várias. Porque mais tarde nós vamos ver que quando o banco de dados lê uma informação, ele não lê um campo ou lê uma linha, ele lê um bloco. Você deve estar lembrado disso em SO, né? Lembrado em SO, em sistema de arquivos, quando o sistema lê, ele não lê uma informaçãozinha que você gravou lá no determinado endereço, ele lê um bloco, né? Geralmente bloco de 512, né? Dependendo do SO, tem aí os tamanhos de blocos pré-definidos. Vamos lá.
na vizinhança desse bloco. É como se eu fosse ler aqui Jardiel, e aí a próxima fosse ler Felipe, vou ler aqui o Erlano, certo? Ele faz essa estatística aí de acesso a dados. Por isso que é importante que você mantenha o seu disco organizado. Tem aquele programa lá do escandisco, né? Que bota tudo particionado. Tudo direitinho, porque assim, se eu fosse acessar, vamos supor, quando você está na AGL e fosse acessar lá a Maísa, eu ia ter o trabalho de mover o cabeçote até lá para pegar a informação. Esse trabalho vem aí, gasta tempo. Atraso do processamento. Imagine que eu estou lá para ficar mexendo o cabeçote de leitura para ficar lendo tudo embaralhado. Ia dar uma despesa de um gasto de tempo, né? Bom, qualquer modo de bloqueio que envolva exclusividade não é compatível com o bloqueio de outras transações. Ou seja, quando tem várias transações que estão executando e essas transações encontram um item de dados que está bloqueado no modo exclusivo, então essa transação não é compatível para fazer a leitura ou a escrita desse item de dados. Então vamos ver isso um pouco mais em detalhes. E aí, como ocorre lá em SO, o que é que o bloqueio pode gerar? Deadlock, né? Não sei, eu não lembro, toda vez que essa tradução. Impasse. Impasse, né? Eu só acostumei a ler o livro da janela, que era tudo em inglês, não tinha tradução. Vixe, Mário. Alto nível. Hoje tem aula em inglês, então ficava no trabalho. É por isso que eu esqueço. É outro mundo. Tem que ser assim, não vai, né? Mas logo vocês já têm conhecimento do que é ser, né? Então, aquele conceito lá que vocês estudaram em SO também se aplica aqui ao banco de dados, tá bom? Aqui lá você trabalha com o processo e aqui, isso aqui é transações e itens de dados. Vamos ver exemplo. Bom, no geral, o bloqueio ele funciona dessa forma aí. Tá? O gerenciador de bloqueios, quando ele recebe uma informação de leitura ou escrita de item de dados, ele verifica se o item está bloqueado. Como é que ele faz essa verificação? Ele vai numa parte lá do banco chamada unidade de bloqueios. Essa unidade de bloqueios é uma tabela que diz quem é que está bloqueado e também qual é o modo de bloqueio, se é compartilhado ou exclusivo, né? Ok? Muito bem. Se esse item não está bloqueado, o que é que acontece? O gerenciador de bloqueios manda efetuar o modo de identidade e depois envia a informação para o processador de dados. Tá? Esse processador de dados é uma parte do SDDD que tem a função de enviar todos os itens de dados, fazer leitura e escrita de tudo que está sendo feito no SDDD. Ok? Bom, se esse item está bloqueado, ele verifica se a operação que está vindo para o gerenciador de bloqueios, né, que vai suporte pontos, ela é compatível com o que foi vindo aqui na unidade de bloqueio. Se for compatível, então ele registra na unidade de bloqueio o item de dados que está sendo lido ou gravado, né? E aí manda informação para o processador de dados. Se a operação não for compatível, ele manda atrasar a transação. Atrasar a transação quer dizer, espera um instante, né? Que pode ser que daqui a pouco o item seja liberado. E aí daqui a algum tempo a transação tenta novamente fazer esse acesso, né? Tudo bem? Bem tranquilo, né? Isso aí. Até agora, né? Bom, veja aí um exemplo, né? O slide está meio feio aí, cheio de coisa, mas vocês vão ver que é bem mais bonito, né? Bom, sejam aí duas transações, T1 e T2. A função está desligada, né? Não funciona enquanto funciona. Funciona, Henrique? Sei lá. Não é coisa mesmo, não.
Desculpa, Henrique. Acho que dá certo. Pelo incômodo. Bom, então, sejam duas transações que trabalham com esse tipo de dados X e Y. Né? E aqui há um escalonamento. Dá para entender esse escalonamento aqui? Tradução de L. Isso aqui é WL de X, que quer dizer WL. Escrita. Está fazendo uma gravação exclusiva. E a gravação ela está bloqueando o de dados exclusivo, né? Que vocês viram que bloqueia exclusivo. Para você gravar o de dados, você tem que bloquear exclusivamente. Certo? O RL é uma leitura compartilhada. Então aqui, ó, ele marca o X dizendo que vai gravar, ou seja, fez um bloqueio exclusivo, faz a leitura do X, aí ele grava. LL, que é o LL? A leitura Está liberando o líquido de dados X, né? Certo? Aí passa agora para a transação P2. Faz um bloqueio exclusivo no X, faz a leitura, grava, libera. Faz a bloqueio de Y, lê, grava, libera. Como? Transação 2, né? Bloqueia Y, exclusivo, lê, grava, libera e aí. Outro comício, né? Então, se você for fazer uma execução desse escalonamento para esses valores iniciais de x e y, você vai ter o seguinte: se você rodar T1 e em seguida T2, você vai ter esses valores, 102 e 38. Se você rodar primeiro T2 depois T1, você também vai ter esses valores aqui, ó, 101 e 38. Aqui ele está dizendo que é consistente, porque se você somar os valores aqui, ó, vai dar o mesmo dessa soma. Dá para perceber, não vai? Ok? Agora, se você usar o escalonamento, esse escalonamento aqui é um escalonamento que é serial, né? Roda um, depois roda o outro. Aqui também é serial. Esse aqui, ele não é serial, dá para perceber, não vai? Dá. Por conta desse vídeo aqui, ó. Ele rodou, aí rodou o T2 todinho, e aqui rodou o T1 de novo. Certo? Então, se você usar o escalonamento S, você vai ter esses valores aqui, ó. 102 e 39. Se você fizer a soma, não vai dar igual aos anteriores. Ou seja, você está vendo aqui e tem um valor, né? Ele pegou esse 102 e esse 39. Está passando, né? Professor, se eu não me engano, tinha uma regrazinha do assunto passado. O senhor falava que quando ele começar essa transação 1, fizesse uma leitura ou escrita por utilidade, no caso é o X, e a transação 2 fizesse o B, e a 2 ela fizesse o commit, o primeiro que é 1, não daria problema. Então aí é a questão da recuperação, né? Se ocorrer um erro, né? Mas O erro aí é a questão da se ele é recuperado ou não. o divisão dizia aqui também Aí que. não é o caso, nós estamos só executando a transação. Beleza. Um erro aí seria um erro de disco, né? Disco cheio, alguma coisa assim. Divisão por zero, por exemplo, um erro por erro, né? Aqui não está acontecendo nenhum erro. Ok? Nós estamos só rodando os escalonamentos. 2 seriais e um que não é serial, que é SS. Com valores iniciais de x e y, 50 e 20. E aí está dando esses valores aqui, ó. Que são valores inconsistentes. E aí, se a gente for aplicar aqueles algoritmos que a gente viu na aula passada, nós vamos ver que esse escalonamento S aqui, ele não é serializado. Porque assim, nesse daí ele faz o commit da segunda transação do primeiro que é o primeiro que é o da primeira, que foi. Sim, aqui você já nota um erro, né? Porque aqui ele está acrescentando valores. Então, ele está Y. Depois está fazendo a leitura ali dele, né? Ou seja, ele está dando um valor comitado. Isso é certo ou errado? Depende. Certo? É certo, né? O mesmo valor que já foi efetivado. Mas o problema é você ler um valor que não foi efetivado depois tentar gravar e comitar. Aí dá uma É o que pauta. está acontecendo. Hã? É o que está acontecendo.
Não, aqui é lá no X, né? Aí ele não tem nenhum commit, a transação 1. Aí depois ele faz a leitura e faz o commit. Faz a leitura de X e comita, né? Então, ou seja, ele está, no caso do X, ele está realmente comunicando que não foi efetivado, porque a transação dele só vai ser aqui, né? Pois é. Era isso que ele estava falando. Não é recuperável esse problema aí. Está certo o que você falou, não é recuperável. Mas se você for aplicar aqueles algoritmos que a gente viu, você vai perceber que esse algoritmo, esse sistema aqui, não é serializado, né? Você está aplicando aquelas regrinhas. Então, qual é o problema principal que está ocorrendo aqui? Ele já deu uma dica, né? Ele está gravando o identidade, está gravando o identidade aqui, e ele liberou sem ter comitado, né? Não é? Então ele vai gravar o X, depois que ele grava esse X, ele passa a execução para cá. E aqui ele está usando o X. Ou seja, ele está liberando o item sem ter comitado. Isso aí não pode acontecer. Dá problema, porque a gente viu até agora. Caramba. Bom, aqui também há outro exemplo de um escalonamento, explicando para vocês como ocorre o deadlock, né? Esse lock X significa bloqueio exclusivo, tá? Bloqueio exclusivo B, leitura de B, B igual a 50 grau B, bloqueio compartilhado em A, leitura de A, bloqueio exclusivo, bloqueio compartilhado de B. E aqui ele faz um bloqueio exclusivo, né, em A. Vejam que aqui ele bloqueou, mas não liberou, né? Aqui ele bloqueou o A e aqui ele vai atrás de bloquear o B, né? Só que ele não consegue bloquear o B, porque o B está bloqueado exclusivo. Quando a execução passa para cá, há uma tentativa de bloquear exclusivo o A. Quando ele vai bloquear, ele vê que está bloqueado no modo exclusivo, né? E a gente viu que o bloqueio exclusivo ele não é compatível com nenhum outro tipo de bloqueio. Ou seja, D2 está esperando a liberação de A, de A que está no modo exclusivo, e também B que está no modo exclusivo. Um está dependendo do outro, né? E aí fica aquela história, né? Quem é que libera primeiro, né? Quem é que libera primeiro, né? Para resolver esse problema, né, do impasse na liberação de dados, você deve criar um protocolo que consiga ordenar e decidir quando esses bloqueios devem ser liberados. Senão vai sempre dar um problema de deadlock. Esse protocolo, Rapaz. vamos ler o slide seguinte, né? Mas antes, outro problema que ocorre quando você bloqueia o dado é o starvation. Estão lembrados do starvation? Lá em SO? Nossa. O início, não foi? Eu tenho certeza que o início falou isso para você. Não falou. Não falou? Não, estou dizendo, não. Falou. Certo. Falou, né? Mas é muito simples você entender o starvation, né? Vejam aqui que T1 ele bloqueou o utilizado X, né? Quando T1 bloqueou o X, T2 e T4 tentaram acessar. E aí o sistema disse, espere aí que T2 está bloqueando, T1 está bloqueando o X. Só que na hora que T1 vai liberar o X, T3 entra para pedir o bloqueio. E aí T2 pega. Certo? T2 pega. Quando o T2 libera, T4 e T3 estão esperando. Aí T4 pega. Ou seja, sempre é postergado o T3 na história. É como se você fosse passar muita gente pela porta, né? Sempre passam os outros, sempre um fica sendo ignorado, né, na história. Então nunca chega a vez do T3 pegar a informação.
Lembrei. O estáveis não é isso. No SO, o estáveis que o professor falava era a questão da distância do disco. Que ele dizia que se tiver como é que eu posso dizer, um dado que está no local do disco muito longe, ele vai verificando a sequência dos que já estão perto para que a agulha não faça uma volta muito grande. Uma volta muito grande, né? Pois é, mais ou menos isso aí. Lá é mais explicado detalhadamente como se estuda o processo. Para você perceber que o estáveis é uma medição, ou seja, cada vez que é postergado um direito a uma alteração que vai usar o dedicado X, você está, por isso chama de medição, a pessoa vai ficando mais, né, desprezada, né? Ou seja, vai diminuindo o tamanho. Desprezado. Ei, professor, Então, eu não entendi muito ali por que o T3 nunca vai conseguir. Ele tá não é só um exemplo. Só exemplo. Só um exemplo. Né? Imagine aleatório aí. que você vai pedir essa caneta aqui para mim, né? Aí você diz assim, professor, fecha a caneta. Aí eu vou emprestar a caneta. Aí tu vai, aí diz, ó, pai, tá com a caneta. Aí na hora que ele me dá, na hora que ele me devolve a caneta e é para eu te entregar, aí Felipe pede a caneta, eu vou e dou para Felipe. Ou seja, nunca eu dou a caneta para ti, entendeu? Cada vez que eu te ignoro, tu vai ficando menor, isso que chama de munição. Entendeu? Como se tua prioridade fosse lá embaixo, né? Geralmente é o que acontece em fila de banco, né? Você chega lá na fila de banco, aí chega um velhinho na sua frente, chega uma mulher grávida, chega uma mulher com criança no colo, chega uma pessoa com acessibilidade, né? Ou seja, sempre que chega uma pessoa na tua frente, né? Aí o que eles fazem? Eles colocam aquela história de várias filas para atender, né? E personalizam cada fila, né? Porque senão, se fosse uma fila só, se chegasse toda hora uma pessoa com acessibilidades altas aí, você não ia conseguir acessar muito o caixa, né? Ia dar confusão. Pense dessa forma, viu? Bom, então vamos ver aqui como funciona o bloqueio de duas fases. Esse assunto aí, pessoal, é muito bom estudar no livro do Os maiores superchatos. Silver Charts, viu? Vou estudar no Silver Charts. Isso aí também é bom, mas o Silver Charts tá melhor. Tá bom? E eu tenho um artigo também. Esse artigo está todo em inglês, mas é muito bom esse artigo foi feito pelo cara que trabalhava na Microsoft. Ele fez um artigo lá. Tem um artigo assim para publicar lá. Um resumo, né, que ele fez lá. Nas quintas séries, né? Ele fez estudo e aí publicou. Falando de controle de concorrência e transações e também de sistema de declaração que a gente vai estudar daqui. Opa! Então, Pronto. bom, então Tá suadinho essas horas. é o seguinte, o anunciado dele é esse: nenhuma transação deve requisitar um bloqueio sem antes ter liberado todos os bloqueios atribuídos à transação. O sistema é chamado de duas fases porque ele, numa primeira fase, faz o bloqueio de todos os identidades. Essa fase é chamada fase de crescimento, né? Growing de crescimento. E a segunda fase é chamada fase de liberação, onde você vai começar a liberar os identidades, que se chama shrinking, né? Shrinking quer dizer você colher a coisa, né? Diminuir. Então, tem o crescimento e tem o encolhimento. E o teorema que há, você no livro não tem a prova, mas se alguém quiser eu posso passar. Todo escalonamento que obedece ao 2PL, ele é serializado. Então, se você for ver isso aí de maneira gráfica, sendo aqui no eixo X até o tempo, né? Começa a transação e termina a transação. Quando a transação está em execução, chega nesse ponto aqui, onde ocorrem todos os bloqueios, né? Nessa fase aqui, nesse tempo, né? Vão ter que ser liberados os identidades, ok? Se você tivesse aplicado
Esse é o algoritmo. Nesse camarada aqui não teve nada de problema. Veja que aqui, ó, ele está liberando, né? E aí não bloqueou todos os itens. Se ele tivesse bloqueado o X aqui, não teria ocorrido o problema que o fluido gera todo, né? Ok? Então, no caso, naquele exemplo lá, esse 2PT ele bloqueia tudo, executa e depois libera. Bloqueia tudo, executa e depois vai liberando. Mas também existem alguns problemas nesse 2PL aí, tá? Um dos problemas é que ele não assegura a inexistência do rollback em cascata. Estão lembrados do rollback em cascata? Uhum. Estão lembrados, né? Rollback em cascata. Né? E também ele não assegura a inexistência de deadlocks. O slide 7, quando tem aquele escalonamento, ele já explica isso. Esse problema. Vejam aqui também outra situação onde há um escaldamento. Ele é um escaldamento serial, né? Estão vendo? Ele é serial. Executa T1, É depois serial. T2, depois T3, não é não? Exato. Vamos lá? T1, depois T2, depois T3, certo? Bom, uma das coisas que vocês poderiam ter perguntado para mim era como é que eu vou saber se a transação não mais vai efetuar um toque de utilidade, já que eu disse que todos os bloqueios devem ser feitos logo no começo, e depois que ele começar a liberar, não pode mais bloquear nada. Foi? Então, como é que o sistema vai saber que não vai mais afetar a leitura de dados? Como saber se todos os itens de dados foram bloqueados e não necessitará de bloqueios em outros itens? Como é que eu vou saber disso? Né? Dada a transação, como é que eu vou saber dessa informação? E se há um aborte após liberar todos os bloqueios, pode existir outras transações que já bloquearam o item de dados. E aí vai dar o problema do aborto em cascata. Não sei se vocês estão percebendo isso, né? Porque quando ocorre esse processo aqui de encolhimento, uma descida dessa daqui, ele está liberando um item, né? Quando ele libera, outra pode vir e pegar a informação, não é isso? Estão entendendo? Certo. Bom, se outra transação pega, e antes de terminar, essa transação aqui, ela falha, aí pode dar o problema do aborto em cascata, né? Ou seja, a outra transação está usando o item que foi invalidado, né? Tem um aborto lá, tem um problema, então deve ocorrer o aborto em cascata, o rollback em cascata. Mas aí, calma aí, se a outra transação já bloqueou o item, ela consegue dar rollback? Vai ter que desbloquear. E força o desbloqueio? Tem que forçar. É como se ele enviasse um sinal de aborto para a transação que está em execução. E olha, você está usando o dado que deu problema ali na transação que criou, que foi criado esse item. Então, aborte, né? Bom, então a solução para esses problemas aí, dessas perguntas que foram dadas, é você usar o bloqueio de duas fases estrito, né? O que é que o bloqueio de duas fases estrito altera na versão original? Ele diz o seguinte: só libere os bloqueios exclusivos conjuntamente ao finalizar a transação. Então, os bloqueios compartilhados ele pode ir liberando, mas os exclusivos ele tem que segurar até chegar no fim da transação. Então, o gráfico fica mais ou menos assim, ó, vai bloqueando. Aí eles terminam de executar a transação e continuam os itens bloqueados. Quando finalizar a transação, aí é que ele desbloqueia, né? Libera os itens de dados para outras transações usarem. Mas isso só acontece com quem foi bloqueado de maneira exclusiva, né? O solo, né? Intervalo só. Próxima aula vamos ver rigoroso. Agora a gente tem que colocar aqui a chamada.